Capítulo de número 2. Eu pregaria agora em Mateus capítulo 2, mas eu vou deixar para pregar em Mateus capítulo 2 às 17h30. Eu vou pregar o texto que eu compartilhei lá na casa do Washington, onde nós passamos o Natal. Nessa noite, Deus falou ricamente ao meu coração nesse texto. Então, eu vou ler com a igreja Lucas 2, de 8 a 20, e à noite, então, eu prego o texto que pregaria de manhã, que é Mateus, capítulo de número 2. Às 17h30, pregarei nesse texto. Lucas 2, de 8 a 20. Assim diz a palavra do Senhor, amados amigos e irmãos. Ouçamos com atenção. Hoje, nós não vamos dividir o nosso departamento infantil, porque nós resolvemos abençoar nossas queridas professoras, também com a alegria de compartilhar conosco no culto a palavra do Senhor. Então, crianças vão permanecer com seus pais e aprender também, desde pequenas, a ouvir a palavra no culto. Lucas, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, todos comigo, do 14 ao 20, numa só voz, vamos lá? Glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram, tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto e como lhes fora anunciado. Vamos orar uma vez mais, irmãos, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que fale ricamente ao nosso coração por meio da sua palavra. Feche seus olhos, nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença nós nos humilhamos e queremos, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, exaltar a Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela bênção do Natal, pela bênção de sermos do Senhor e sabermos, Senhor, que estamos em Tua presença e para sempre viveremos, grande Deus, diante da Tua face. Tudo porque o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, obrigado, porque se nós estamos aqui, foi porque um dia o Natal existiu. Se nós somos adoradores teus, foi porque Jesus nasceu. Ó Deus, ó Pai, e porque Ele nasceu, Ele morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou, está sentado à tua direita e virá buscar-nos para que reinemos com Ele em plena glória durante séculos e séculos, por toda a eternidade. Deus, obrigado, porque o nascimento de Jesus, para nós, é um dos fatos mais importantes da história da humanidade, junto com sua morte e sua ressurreição. Nós te amamos, Senhor. Nós somos pecadores, perdoa-nos, lava-nos, e que nada nos atrapalhe de receber a tua palavra nessa manhã, mas que nessa manhã o Senhor exalte Cristo, nos encha da tua presença e nos ensine a reagir corretamente diante do Natal. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Queridos irmãos e irmãs, imaginem comigo se vocês tivessem o privilégio de experimentar o primeiro Natal.
qual seria a vossa reação, queridos irmãos e irmãs? Imaginem, queridas irmãs, se vocês, na sua juventude, meninas santas, virgens, guardadas para o Senhor, recebessem a visita de um anjo dentro de casa, e o anjo dissesse para vocês que o Espírito Santo desceria sobre vossa vida e o poder do Altíssimo vos envolveria e que vocês ficariam grávidas do Deus eterno. Imagine como foi essa situação no coração de Maria. Agora, imagine comigo, santo rapaz do Senhor, você que namora uma menina crente, respeitada pelo seu testemunho, de repente, você já se casou com ela no cartório, só está esperando o dia da celebração final, e você nunca nem triscou nela, e de repente ela aparece para você dizendo, estou grávida de Deus. Como é que você ia reagir? Você ia ficar muito triste, não é verdade? Alguém pregou aí, aleluia. Amados amigos e irmãos, José ficou perplexo, o anjo teve que aparecer para ele, para dizer para ele que ele não podia abandonar Maria. Agora, imagine se nós estivéssemos ali, irmãos, vendo o espetáculo dos anjos. Uma miríade, uma multidão. Nunca foi visto isso na história da humanidade, um grande coral angelical com milhares de anjos nos céus cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Mas será que você seria como Herodes, se você estivesse naqueles dias do Natal? Herodes, quando soube a notícia, Jesus já devia ter mais ou menos 1 ano e meio, então ele, de uma maneira dissimulada, diz aos magos, ide adorar o menino e depois me digam onde ele está para que eu também possa adorá-lo. E os magos, advertidos por Deus, irmãos, voltaram por outro lugar. E Herodes, com ódio, calculou o tempo e matou toda uma geração de crianças na região de Belém com menos de 2 anos de idade. Como você reagiria diante do Senhor? Hoje, nessa manhã, nós vamos olhar para a reação dos pastores e vamos aprender, irmãos, como reagir ao Natal. Como reagir ao Natal. E ao olhar para a vida desses pastores preciosos, que estavam, como nós dizemos no Cânticos, nos campos a guardar seu rebanho, afinal, e viram a glória do Senhor, amados amigos e irmãos, através de um anjo. Nós olhamos para o texto e aprendemos com eles como reagir ao Natal. Que você olhe para o seu coração nessa manhã e faça uma revisão da sua vida para saber se você tem reagido corretamente na sua vida diante do Senhor Jesus, aquele que é o verdadeiro Natal. Como reagir ao Natal? A primeira verdade que o texto nos ensina é a seguinte, com perplexidade. Como reagir ao Natal com perplexidade? Olhe para o texto, você vai ler comigo, do versículo de número 8 e 9. Versículo de número 8 e 9. Depois eu conto o resto do texto. Eu vou ler o 8, vocês o 9. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. Vocês. Ficaram tomados de grande temor. Meus irmãos, vamos tentar entrar na cena desses homens. Pastores, lembrem-se bem, ainda em Israel, nesses dias, ocupam, queridos, o lugar mais baixo na escala social judaica. Eles são homens pobres que cuidam do rebanho de outros. Eles dormem no deserto ao relento, expostos à ameaça de lobos, de leões, de mercenários, de animais, de ursos, e correm perigo, amados amigos e irmãos. Os rebanhos estão guardados e muitas vezes eles dormem na porta do redil. Muitas vezes não têm o que comer, e alguns deles que não têm um caráter fiel ao Senhor, acabam invadindo algumas propriedades e roubando algumas fazendas para encontrar comida. Então, amados amigos e irmãos, esses são homens desprezados, e eles estão acostumados há anos, há décadas, a ficarem ali à noite, no deserto da Judéia, na região próxima a Belém, sem que nada acontecesse. Mas, de repente, aparece um anjo, e a glória de Deus brilha para aqueles homens.
como é que eles iriam reagir? Eles ficaram assim, meu Deus! Eles ficaram perplexos. A ponto de o anjo, quando resplandece a glória do Senhor, dizer, não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês vão ver o sinal, verão a criança envolta em faixas, o texto diz. E quando, amados amigos e irmãos, o anjo termina de comunicar isso, ele então sobe e se junta à grande milícia celestial que canta glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Amados amigos e irmãos, verdadeiramente, o Natal gera no coração de qualquer pessoa que vivencia o Natal perplexidade. Maria fica perplexa, ela diz ao anjo, como será isso? José fica tão perplexo que quer fugir. Amados amigos e irmãos, qualquer pessoa que tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus, que experimenta o Natal na sua vida, é visitada pela perplexidade. Irmão, não tem jeito de que nós andemos com Jesus e não sejamos surpreendidos por Ele. Preste atenção, Ele é o cordeiro, sim, mas Ele é o leão. E Ele nunca se deixa manipular e controlar por ninguém. Por diversas vezes os discípulos ficavam assustados com o Senhor e meio sem reação diante dele. Imagine, meu irmão, se você está com Jesus, você não sabe nada do que você já viveu e de repente você está no meio dos discípulos e ele diz para vocês, um pouco e me vereis, e outra vez um pouco e não ver-me-eis. O mundo vai se alegrar e vocês vão chorar. Os discípulos ficam assim, o que ele está querendo dizer? O que é isso? Eles não entendem. É Deus feito homem. Lembra daquele dia em que eles vivem um grande momento com Jesus, e Jesus entra no barco, e de repente, amados amigos e irmãos, eles estão no meio da tempestade, e vem ondas, então jogam o barco para um lado, e arremessam o barco para o outro, e outras ondas gigantes sobem e caem sobre o barco, e eles parecem que vão morrer e afundar, e desesperados correm para o Senhor, e o acordam, dizendo, Senhor, acorda, perecemos. E o Senhor diz a eles, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E a Bíblia diz que o Senhor se levanta e diz, mar, acalma-te, vento, emudece-te. É como se o Senhor fizesse assim, mar, tranquilo, vento. O mar acalmou, irmãos. As nuvens de tempestade foram embora. O vento parou. E eles olharam para aquele homem que tem poder sobre o vento e sobre o mar, e disseram, quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Perplexidade. Irmãos, quando eu olho para um texto como esse, eu compartilhava ontem, lá na casa do Washington, e eu olho para a minha vida, eu fico perplexo. Como Deus pensou e amou um pecador tão miserável como eu. Como Deus teve coragem de mandar o único filho dele para morrer por mim, que mereço a sua ira, que mereço o inferno, que não consigo agradá-lo nem um dia sequer, por qualquer obra que eu faça, ainda que ela seja a melhor obra aos olhos dos homens. Meditando esses dias sobre o Natal, irmãos, eu só posso ficar perplexo. Como Deus eterno se faz um de nós e nasce numa manjedoura e vive em fidelidade no meio de nós. Irmãos, nós que somos crentes, vivemos nesse mundo, muitas vezes somos insultados e nos sentimos fora de lugar. Imagine o próprio Deus em nosso meio, indo à cruz no meu lugar, ressuscitando em meu lugar. Que amor é esse, amados irmãos, que Deus tem por mim? Eu que mereço a sua rejeição, eu que mereço estar afastado dele, eu que mereço ser jogado no inferno, eu cujos pecados o desagradam, mesmo depois de caminhar com ele há tantos anos. Como eu não vou ficar perplexo diante do Natal? Oh, meu irmão, não perca o senso de maravilhamento. Não perca a perplexidade do Senhor. Não se acostume com o sagrado.
só porque você vem à igreja há 10, 20, 30, 40, 60, 70 anos. Porque, amados irmãos, nós ainda temos que nos assustar. Como é que Ele nos ouve? Como Ele atende às nossas orações? Como Ele se mostra a nós? Como Ele se relaciona com gente como você e como eu? Que mesmo depois de tanto tempo de caminhar com Ele, avançamos tão pouco, amados amigos e irmãos. Natal é perplexidade. Que você fique perplexo hoje diante do Natal. E se humilhe diante do Senhor. E ame o Senhor. E diga, Senhor, obrigado. Eu mereci a tua rejeição, mas o Senhor me amou. E o louve, e o adore, e o exalte pela bênção maravilhosa de receber o Natal. De vivenciar o Natal. De ter a redenção de Cristo Jesus em sua vida. Como reagir ao Natal? Com perplexidade. Fique perplexo. Você vai ficar perplexo, não tem jeito. É assim, irmãos. De repente a gente acha que a nossa vida vai caminhando segundo o curso que nós desejávamos e nós temos todas as coisas debaixo do nosso controle até que o Senhor nos visita. Aleluia. E Ele visita, talvez com a tragédia. Ele visita, talvez, pegando os nossos planos e fazendo assim, ó, jogando tudo no chão. Ele visita, chamando os nossos filhos para missões. Ele visita, nos desafiando para um projeto de expansão do reino. É Ele que nos surpreende. Não tem jeito de andar com Jesus e não ser surpreendido. Quem anda com Jesus vai ser surpreendido, porque Ele sempre faz o que Ele quer. Ah, mas que bom que o que Ele quer é sempre o melhor para nós. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não se desespere se o Senhor talvez jogou por terra os seus planos. Não se desespere se o seu projeto de sucesso nesse mundo não se realizou. Não se desespere se o Senhor acabou com o relacionamento pecaminoso que você vivia. Não se desespere. Fique perplexo. Ele te amou. Ele deu a vida na cruz por você. Ele nunca te deixará. Jamais vai te abandonar. Que você não perca o senso de maravilhamento, de temor, de perplexidade. Que você nunca se acostume com o sagrado. Em nome de Jesus. Mas como reagir diante do Natal? Em primeiro lugar, o texto nos diz com perplexidade. Mas, em segundo lugar, ao olhar para a vida destes santos pastores, como reagir diante do Natal? Com fome. Como reagir diante do Natal? Com fome. Eu vou perguntar, igreja cheia de vida, como reagir diante do Natal? Vamos lá? Com Davi, como reagir diante do Natal? Fala aí para eu ouvir sua voz, filho. Como? Amém, aleluia. Vamos ler, amados irmãos, o versículo de número 15. Versículo de número 15. Nós vamos ler esse texto precioso, 15 e 16. Vocês vão ler comigo o 15, mas vão ler o 16 também. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Vocês. Irmãos, eles reagem com fome de Deus. O anjo diz para eles, eu vou dar um sinal para vocês. Vocês vão achar um menino envolto em faixas. Então podem ir atrás. E de repente, depois daquele espetáculo glorioso, se fosse como muitos homens poderiam dizer, que maravilha, eu nunca vi uma coisa como essa, que coisa boa, vamos voltar para a nossa atividade agora. Mas eles não se contentam somente com um momento de glória. Eles querem mais. E eles olham uns para os outros e dizem, vamos ver tudo isso que Deus revelou a nós, se é verdade, vamos conhecer mais a intervenção de Deus. Nós queremos conhecer mais de Deus. E, de repente, eles se reúnem, irmãos, e chegam ali e veem aquela criança envolta em faixas. Nós vemos que esse homem, irmãos, não tem fome só do Chester, não tem fome só do pernil, não tem fome, amado irmão, só do peru. Eles têm fome de Deus. Eles querem conhecer mais. Eles buscam conhecê-lo.
Amados amigos e irmãos, se nós verdadeiramente queremos reagir diante do Natal de maneira correta, nós temos que ter fome de Deus. Eu quero lhe perguntar se você tem fome de Deus. Meu amado amigo e irmão, só pode ter fome de Deus em sua vida aquele que reconhece que ainda não tem tudo aquilo que deveria ter. O grande problema, meu amado amigo e irmão, é que muitas vezes o povo está satisfeito demais. Talvez você diga, não, eu já alcancei tudo o que eu queria, agora eu tenho um apartamento, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho um carro do ano, agora meus meninos todos já formaram na faculdade, agora eu posso fazer o que eu quiser, e de repente você está tão satisfeito com as coisas deste mundo, que você nem sente a maior necessidade da sua alma. E Pascal dizia que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Portanto, irmão, só Deus pode preenchê-lo. Mas é impressionante que você fez um projeto de vida e alcançou tudo aquilo que queria, mas depois de alcançar tudo aquilo que queria, o seu coração ainda não tem paz. Você ainda tem angústia no peito. Você ainda sofre de ansiedade crônica. Você ainda tem uma espada na alma. E sabe por quê? Porque o que você precisa para viver não é fazer desta terra o seu céu, mas você precisa conhecer a Deus revelado na pessoa de Jesus. Meu querido amigo e irmão, não se iluda. Você ainda não chegou em casa. Amados amigos e irmãos, eu fico perplexo quando eu vejo pessoas que se esforçam tanto para viver 30, 40, 60, 70 anos bem nesse mundo, mas não entendem que elas vão viver milhares, uma eternidade diante de Deus, e não se preparam nem um minuto sequer para isso. É uma inversão lógica, amados irmãos, e uma prioridade equivocada. Se nós queremos reagir corretamente ao Natal, nós temos que buscar conhecer ao Senhor. Como aqueles magos dos quais eu vou pregar à noite, eles chegam a Jerusalém e dizem, onde nasceu, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Amados irmãos, nós temos que buscar o Senhor Jesus. Escutem bem o que a Bíblia diz, amados irmãos, o próprio Senhor disse naquele belíssimo sermão de Mateus 6, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Buscar o reino de Deus, irmão, em primeiro lugar, é buscar se submeter ao rei que é Jesus. Buscar o reino de Deus, irmãos, é buscar vivenciar na sua vida, como alguém que já submeteu ao rei, é um convertido, toda a realidade do reino a começar na sua vida aqui. Buscar a Deus em primeiro lugar é ser guiado pela sua palavra, é viver pela fé, é ser conduzido pela sua vontade, é entender que a sua realidade não é o que está a um palmo do seu nariz, mas você é cidadão de outro reino e vive uma realidade espiritual nesse mundo e representa o Senhor aqui. Meu querido amigo e irmão, buscar o Senhor é ter uma séria vida de estudo da palavra, é ter uma vida sincera de oração. Irmão, só pode estudar a palavra, só pode orar quem tem fome de Deus. Eu quero lhe perguntar nessa manhã, você tem fome de Deus? Você tem um desejo imenso de conhecer a Deus? Você entendeu que aquela angústia que rasga seu peito só pode ser satisfeita em Jesus? Amados amigos e irmãos, nós temos que ter fome de Deus. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Nós precisamos da unção e do enchimento do Espírito Santo no nosso coração. Amados amigos e irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor que fala conosco na palavra. Nós precisamos caminhar com Deus neste mundo. E, amados amigos e irmãos, nós só podemos reagir corretamente ao Natal quando nós temos fome, quando nós procuramos o Rei, quando nós desejamos conhecê-lo mais, quando nós desejamos enchermos-nos de sua palavra, sermos cheios de seu Espírito, ter uma séria vida de oração e viver para Ele e não mais para nós.
Oh, meus amados amigos e irmãos, que nessa manhã nós entendamos que somente o Senhor, que deu sua vida na cruz, pode preencher o vazio de nosso coração, pode saciar a sede de nossa alma, pode verdadeiramente trazer paz para nós, nos fazer felizes e nos dar a bênção de caminhar com Deus. Que você tenha fome de Deus, meu irmão, em nome de Jesus. E você será saciado para a glória e honra do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto está perto. Mas como reagir ao Natal? Em primeiro lugar, nós aprendemos com perplexidade. Em segundo lugar, com terceiro lugar, com proclamação. Como reagir ao Natal? Com proclamação. Vamos repetir comigo, igreja cheia de vida. Como reagir ao Natal? Vamos lá? Com proclamação. Olha aí para a sua Bíblia. Nós vamos ler, irmãos, do versículo de número 17 ao 19. Eu vou ler o 17, vocês o 18 e 19. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Vocês o 18 e 19. Irmãos, quando aqueles homens chegaram e viram aquele menino, eles não aguentaram. Eles começaram a pregar. Eles começaram a anunciar. Eles falaram, pessoal, vocês estão vendo esse menino aqui? Esse menino que está aqui não é qualquer menino não, pessoal. Esse aqui é o menino mais importante da história. Eram homens da roça. Belém não era uma cidade tão importante assim em Israel. E eles viviam na roça de Belém, para você ter ideia. Então, irmãos, eles estavam ali, e eles com aquele linguajar dele, moço, você não sabe que é esse menino, não? O que é isso, sou? Ser besta. Esse menino aqui é o menino mais importante que já passou na terra, sou. Oi, que é isso? Nós estávamos lá, né? Nós estávamos, você sabe, nosso jeito. Nós estávamos lá cuidando das ovelhas, como nós fizemos a vida inteira. E, de repente, sabe o que aconteceu? Parecia um anjão. Nossa, moço, eu nunca tinha visto um homem daquele tamanho, né? E uma asa assim, brilhou, parecia o sol, um negócio estranho. E ele falou assim, olha, não tenho medo não, que hoje nasceu um Salvador na cidade de Davi, Cristo, Senhor. Vocês vão ver um menino enrolado nos panos. E nós chegamos aqui, que isso? Nós vimos um menino igualzinho. Isso, como é que pode? E aí começou uma jaiada no céu, assim, e aí a jaiada cantava para lá e para cá, dando glória a Deus, oh, aleluia, que coisa maravilhosa, gente, esse menino está aqui, é o Salvador, creiam nele, louvado seja Deus! Com a linguagem do sertanejo. E, de repente, todo mundo que estava ouvindo ali falou, que é isso? E Maria guardando tudo aquilo no coração. Irmão, quem conhece o Natal, quem tem o Natal no coração, quem foi impactado pelo Senhor do Natal, não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. Quem tem o Natal no peito, amado irmão, sente no coração uma compulsão na alma e não pode deixar de falar daquilo que viu e ouviu. Sabe como é que nós reagimos corretamente ao Natal? Ao Natal, o nascimento, sim, mas a morte, a ressurreição e a redenção que há em Cristo Jesus é abrindo a nossa boca e anunciando que esse menino não é qualquer menino. Esse menino é o Filho de Deus que se fez homem para dar sua vida na cruz e pagar os pecados do seu povo e para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amados amigos e irmãos, como reagiremos corretamente ao Natal? Pregando o Evangelho de Jesus. Esse mesmo menino, no final do seu ministério, disse aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Como reagir ao Natal? Proclamando o Evangelho de Jesus. Queridos amigos e irmãos, eu me lembro da história de um missionário, que eu ouvi isso, irmãos, lá no início da década de 90, contado por um pastor de um missionário que foi trabalhar no Punjab.
E aquele missionário, irmão, você sabe ali, o Punjab, a região da Índia, influenciado assim pela aquele sistema de castas, ele resolveu pregar o evangelho para as elites hindus. Então, ele não pregava para os pobres, porque eles têm um sistema de castas dizendo que quem nasce naquela casta inferior nunca vai ocupar a casta superior. Então, se uma pessoa nasceu pobre, vai ser sempre pobre, está miserável, amaldiçoado até o fim da vida. E se você nasceu numa família de elite, importante, você vai ser alguém importante até o fim da vida. Não é todo lugar do mundo que é igual ao Brasil, que você nasce embaixo e chega lá em cima. Certo? Então, queridão, ali, o missionário resolveu pregar para as castas superiores. Então, ele pregava para os médicos, para os políticos, para as autoridades, levava todo mundo na casa dele e ninguém convertia. E ele contratou um faxineiro, que ouvia ele pregar para os médicos, pregar para os ricos, pregar para as autoridades, para os professores, para os advogados, para os políticos, para os empresários, e ninguém convertia. E o missionário varrendo, se converteu. Já pensou? Mas ele era de uma casta inferior. E ele disse para o missionário o seguinte: missionário, me batiza, porque eu me converti. E aí o missionário, com a sua cabeça, não, eu não posso batizar você, porque se eu batizar você, eu vou atrelar o evangelho a essa casta inferior. E aí aquele homem louvava a Deus, e varria, e cantava, e limpava a casa do missionário, e pedindo, me batiza, me batiza. E aí o missionário deitava à noite com a dona dele na cama, e ela dizia, você não é crente. Você não batiza o homem, o Senhor Jesus mandou batizar. Ele, não, mulher, mas como que eu vou batizar esse homem? Se eu batizar esse homem, o evangelho vai se tornar um escândalo. Vai se envolver com a classe pobre, depois não alcança ninguém mais que eu quero. Ô, missionário classista miserável, não é que atrapalha o evangelho. E aí, de repente, irmão, aí o varredor estava tão agoniado que ele fez um trato com o missionário. Missionário, vamos fazer um negócio, eu amo Jesus, me batiza, eu creio nele, eu lhe prometo que eu não vou contar para ninguém. Aí o missionário virou para ele assim, você não vai contar para ninguém? Não, não vou contar para ninguém. E aí o missionário foi e batizou ele, né? E aquele homem ficou numa alegria, e varria, e cantava, e cantou um dia, cantou 2 dias, mas aquele negócio começou a arder no peito, irmão, porque quem foi salvo não pode deixar de falar daquilo que experimentou, e de repente deu 3 dias, o varredor sumiu. Desapareceu. E ele sumiu 1 semana, sumiu 2, sumiu 3. Deu 1 mês depois, ele chegou com 30 pessoas para o missionário batizar. Depois com 40 no outro mês. Depois com 50. Depois com 100. E mais de 500 pessoas, irmão, foram alcançadas por Cristo Jesus através da vida daquele faxineiro. Sabe por quê? Porque quem experimentou o Natal não pode deixar de falar do Natal. Quem nasceu de novo não pode deixar de falar de Jesus. Ah, meu querido amigo irmão, se você ama a Deus, e se você ama os seus amigos, como você vai sonegar a eles o Evangelho? Como você vai negar a eles a maior de todas as bênçãos? Você está vendo lá no seu departamento aquela sua colega que senta ali e chora toda semana, ela está com um pensamento suicida. Você tem a única mensagem que pode libertá-la e trazer paz para o coração dela. Eu não acredito que você vai negar o Senhor desse jeito e ficar calado. Lá está aquele colega seu de trabalho, ele briga com a mulher todo dia. A situação já está feia, ela já traiu, ele já traiu. E eles não conseguem largar um do outro, mas eles estão se destruindo. Meus queridos amigos e irmãos, nós sabemos que a única solução para o casamento deles é que o velho homem deles morra e que eles nasçam de novo, para que como novas criaturas, eles possam amar e servir neste relacionamento, não querendo somente receber, eles precisam da cruz, eles precisam de Jesus, eles precisam de um encontro real com Deus. E você tem o Evangelho que pode libertá-los. Eu não acredito que você vai ficar calado. Querido amigo e irmão, aquele jovem, filho da sua colega de trabalho, que está buscando significado na existência, e ouve as músicas mais ridículas, esdrúxulas, se veste de preto, já tem seu corpo todo tatuado, cheio de brinco no nariz, na orelha, na língua, e até onde nós não devemos nem imaginar. E ele está ali, se enchendo de música podre, mas com um vazio na alma tremendo. Ele precisa de Jesus. É só Jesus que vai trazer significado para a vida dele.
É só Jesus que pode mudar a vida dele. É só Jesus que pode perdoar os pecados dele. É só Jesus que pode trazer alegria real para a alma dele. Jesus é Deus. E se ele crer, o Espírito Santo vai brotar no coração dele rios de água viva. Você tem esse evangelho que pode abençoar o mundo. Não é possível que você vai se calar. Não é possível que você feche a sua boca. Se você conhece o Natal, você não pode deixar de falar do Natal. Lembre-se, Pedro e João estão presos no sinédrio, ameaçados. Os sacerdotes dizem que vão persegui-los. E Pedro se levanta e diz: julgai se é justo obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido. Para quem você falou de Jesus nesse Natal? Para quem você falou do Senhor Jesus nessa semana do Natal? Como reagir ao Natal? Pregue o Senhor do Natal. Mas em último lugar, nesta manhã, nesse momento singelo de culto, a pergunta salta diante dos nossos olhos e nos ensina como reagir ao Natal. Nós já aprendemos que é com perplexidade, sim, com fome, com proclamação, mas como reagir ao Natal? Reage ao Natal com gratidão. Como reagir ao Natal? Nós devemos reagir ao Natal com gratidão. Eu vou ler o versículo 20 uma vez, e você vai ler a segunda vez. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vocês, irmãos. Amados irmãos, depois deste momento maravilhoso, esses homens voltam dando glória a Deus. Eles louvam a Deus, eles adoram a Deus por tudo que eles ouviram, viram, e lhes foi anunciado, e eles também já anunciavam. Irmãos, nós precisamos entender que só pode haver louvor e adoração e gratidão no coração de quem tem para consigo mesmo um senso de insatisfação. Esses homens sabem quem eles são. Nada de importante na história de Israel seria comunicado a eles. Ah, amados amigos e irmãos, o Sinédrio jamais os chamaria para ouvir a opinião deles em qualquer assunto. Eles são os homens do interior, mas são os homens da roça, da fazenda, os pares da sociedade, os desprezados, os aniquilados, aqueles para quem ninguém olhava e ninguém dava valor. E Deus veio ao mundo e se revelou a eles. Eles não podem reagir de outra maneira. Eles vão glorificar, eles vão adorar, eles vão louvar a Deus, eles vão agradecer por tudo aquilo que viram e ouviram. E talvez você não é da classe dos pastores, mas eu quero dizer para você que você não é de nenhuma família real do mundo. Você não é uma grande autoridade desse país. Você não tem sangue azul nas suas veias. Você é um pecador que viveria no ostracismo e não seria reconhecido em toda a história da humanidade. Mas Deus te amou. Deus deu o Filho dele na cruz por você. Deus se revelou a você em Jesus. Não é possível que você seja um mal agradecido. Não é possível que você não viva para adorá-lo. Você tem que viver para glorificá-lo, para louvá-lo, porque o mundo não consideraria você. Para o comércio, você é mais um número na estatística do consumo. Ah, querido amigo, mas Deus te amou antes que houvesse mundo. Deus deu Jesus na cruz por você. Deus te deu o Espírito Santo. Deus te tem em suas mãos. Como você não vai viver uma vida de louvor? Como você não vai viver uma vida de gratidão? Como você não reagirá com verdadeira glória e adoração por tudo aquilo que viu e recebeu? Ah, meus queridos amigos e irmãos, minha esposinha está lendo um livro
de uma autora holandesa que eu dei para ela sobre gratidão. Preciosíssimo. E ela disse que é impossível você ser alguém irritado e irado e, ao mesmo tempo, alguém agradecido. É impossível que você consiga ter esses dois sentimentos no coração. E é verdade, sabe por quê? Porque se você é alguém irado e irritado, é porque você acha que tinha direitos que têm sido violados. Ou porque alguém não te respeitou, ou porque Deus não tem feito aquilo que você quer, ou porque as circunstâncias não conspiraram a seu favor. E aí você reage mal. Mas quando você tem consciência de que você não merece nada, de que você é um pecador miserável, que você ofendeu a Deus com as suas palavras, com os seus pensamentos, com a sua vida, com a sua existência, simplesmente. Então você sabe que não merece nada, mas você recebeu tudo. Deus amou você. Então, quando você tem Jesus no coração e você entende o tamanho da salvação que recebeu, não haverá espaço para irritação, para reclamação, para murmuração, mas o seu coração vai ser como dos pastores, que vai dar glória, que louvará, que agradecerá, porque Cristo te amou, Cristo te ama, Cristo sempre te amará. É por isso que devemos viver o que o apóstolo diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Você tem agradecido em todas as circunstâncias? Você tem agradecido no dia em que o salário não aumenta? Você tem agradecido no dia em que você é aquela última pessoa que passou antes da última vaga do concurso? Você tem agradecido? Você tem agradecido quando Deus chega e faz um reboliço na sua vida e te chama para um momento de desafio e para algo novo em seu coração? Irmão, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Você acha que foi fácil Jesus nascer? Imagine Maria com aquele barrigão, em cima de um jumento, chegando numa cidade, a hospedaria nem olha para eles. Você acha que se não fosse um rei que chegasse ali com seus camelos, com ouro, com um monte de coisa, a hospedaria não arrumaria lugar para ele? Você acha que foi fácil para José se adaptar àquela situação? Achar ali uma gruta ali, né, com uma caverninha, um presépio, botar ali, então ali, naquele estábulo, o menino nascer. Você acha que foi fácil? Mas tudo isso, que Deus nos amou. Então, ainda que a sua vida não seja fácil, você tem milhares de razões para agradecer. Porque Deus poderia pesar a mão dele sobre você, mas ele te ama e deu Jesus na cruz em seu favor. Que você seja como os pastores. Que você entenda que você tem muito mais do que você merece. Que você tem o amor infinito de Deus a seu favor. E que nunca ninguém, jamais, vai te arrebatar das mãos de Jesus. Ao olhar para esse texto, eu lhe pergunto: como você tem reagido ao Natal? Todos os dias da sua vida. Você perdeu o senso de maravilhamento? Como é que você vem para o culto? Como é que você entra aqui na igreja? Você chega aqui como se você estivesse entrando na casa da mãe Joana? Ou você entra nesse lugar com a expectativa de que você veio adorar a Deus e que algo vai acontecer enquanto você estiver aqui? Você ainda tem aquele senso de temor, de reverência, de maravilhamento na presença do Senhor? Ou você entra aqui como se você estivesse jogando bola? Não, está aqui nem como jogar bola. Né? Jogar bola é uma bênção. Se você é crente, você não xinga palavrão. Né? Mas o negócio é o seguinte: você tem que entrar com expectativa. Você tem fome de Deus? Ou você é um mero religioso? Igual o outro que vai ali para a paróquia, mas na frente você vem aqui, cumprir suas obrigações religiosas. Você nunca ora, você nunca lê a Bíblia. Deus para você é mais um conceito abstrato, um costume que você tem desde menino. Você tem um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Você conhece Jesus. Você fala com Ele. Você ouve Ele falando com você quando você se senta ali de manhã e medita e lê a sua Bíblia. Você o conhece. Você tem relacionamento com Ele. Você
tem anunciado essa maravilhosa salvação? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Ou você tem se autodenominado agente secreto do céu, 007 celestial, James Bond de Jesus? Não tem isso em lugar nenhum. Você é ou não é agradecido? Que ao pensar, irmãos, do grande amor de Deus por nós, nessa manhã, nós sinceramente o amemos, o respeitemos, é a primeira implicação, e vivamos com um senso de reverência e temor, adoração, entendendo que quando saímos daqui, temos que ter uma atitude de culto na própria vida, e aqui também o adoramos em espírito e em verdade, mas com temor e reverência. Ah, amados amigos e irmãos, que sejamos um povo que ora, que lê a Bíblia, que no ano de 2017 você estabeleça como meta conhecer a Deus, amar a Deus, se relacionar com Deus, ouvir a voz de Deus. Meu querido amigo e irmão, em nome do Senhor Jesus, você abra a sua boca e entenda que Deus te deu a maior de todas as mensagens, que Ele te chama para participar e que os pecadores só virão a Ele através da pregação do Evangelho e Ele resolveu usar você. Então não delegue a outro. Não passe para o outro. É sua responsabilidade falar de quem é o Senhor Jesus e do que Ele fez por você. E que no nome do Senhor Jesus, você pare de ser mal agradecido, você pare de ser mal-humorado, você rejeite essa cara feia, você pare de andar emburrado. Você tem Jesus, conserta essa cara, pelo amor de Deus. Muda de atitude. Lembra daquele cidadão que desertou no exército de Napoleão? Ele desertou, fugiu, não queria ir para a guerra. E aí a pena era a pena capital. Ele foi levado diante do imperador, que era o chefe das Forças Armadas. Napoleão virou para ele assim, antes de decretar a morte dele, falou assim: como é que você chama, meu filho? Ele falou assim: Napoleão. Não ouvi como é que você chama? Napoleão. O quê? Napoleão. Ou você muda de nome, ou você muda de atitude, rapaz. É desse jeito, meu irmão. Ou você conserta essa cara, ou você muda de atitude, ou você para de se chamar de crente. Porque não dá para dizer que é de Jesus e continuar vivendo do mesmo jeito. Então, que no nome de Jesus, que em 2016 você viva mais agradecido. Amém, meu irmão? Amém. Mais satisfeito, mais feliz em Deus. E caminhe com fidelidade na presença do Senhor. Feliz Natal! Fique perplexo. Busque o Senhor. Anuncie o Salvador. Seja agradecido por esse maravilhoso amor. Vamos orar a esse belo e maravilhoso Senhor. Oremos a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Coloque sua vida nas mãos do Senhor nessa hora. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Se você ouviu essa mensagem e não tem reagido corretamente diante do Senhor do Natal, peça a Ele perdão nessa manhã. Diga: Senhor, perdoa-me de meus pecados. Seja você criança, adolescente ou adulto, até se você é o filho mais velho do pastor, olhe para a sua vida e se você não tem reagido corretamente diante do Senhor, é hora de você pedir perdão. Chore nessa manhã. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Muda a minha vida, Senhor. Eu não posso continuar desse mesmo jeito. Meu irmão, clame ao Senhor. Ele deu a vida na cruz por você. Diga: Senhor, muda a minha vida. Eu quero viver numa constante dependência e alegria diante do Senhor do Natal. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nessa manhã, que Ele falou conosco em sua palavra, pedindo a Ele o seu perdão, reconciliação e restauração em sua presença. Nós vamos orar com dois irmãos nessa manhã.